Meus amigos, boa noite. Estamos iniciando mais um papo e esse papo é o 8º, do qual nós temos falado quase 6 sobre família. É o tema que nós estamos seguindo e durante todo esse tempo nós procuramos falar sobre o ensinamento, o conhecimento essencial. E dentro desse campo de essencial, nós estabelecemos quais as forças que atuam em nós e, consequentemente, dentro do lar. E nós fomos estudar as forças do afeto, as forças psíquicas. E dentro desse campo de estudo, nós vimos a imensidão de forças que atuam a cada momento no nosso processo. Forças do afeto. E essas forças são preponderantes na formação e no desenvolvimento do lar. Mas depois nós fomos em busca de quais seriam as matrizes evolutivas ou involutivas dessas forças. E estudamos um pouco mais profundamente a questão das quedas, principalmente da primeira, segunda, terceira e quarta queda, para que a gente pudesse entender as matrizes que originam essas forças. Agora, nós vamos passar a estudar as leis, ou seja, quais são as leis que regem a família. Se existem as forças primordiais que formam o núcleo familiar, quais seriam então as leis que nós deveríamos estar atentos no processo de convivência, de formação e de evolução da família? Então, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar essas leis, de maneira que nós vamos completar todo esse processo através das leis, porque aí vai ficar as matrizes, vai ficar as formas e vão ficar as leis. E aí nós poderemos entender de uma melhor maneira o lar e a família. Então vamos lá. A primeira passagem é uma passagem muito interessante, que é do Bert Hellinger, que fala o seguinte: a procura essencial, a mais profunda, é a nossa procura por compreensão, pelo conhecimento essencial, que no final é a única coisa que importa. Apenas esse conhecimento permanece, apenas esse conhecimento une, apenas esse conhecimento é amor. Isso aqui é do Bert Hellinger, no livro O Amor do Espírito. Então, é esse conhecimento essencial que nós estamos em busca. Procuramos ele nas matrizes involutivas e evolutivas, nas forças, e agora chegamos nas leis. As leis, logicamente, que regem o indivíduo, mas, sobretudo, regem a família. Então, vamos fazer uma pequena recordação do que nós falamos no nosso papão, né? Não foi nem um papo curto, foi um papo e tanto do nosso encontro passado. Então, nós vimos, a primeira coisa que nós vimos, que houve a primeira queda, né? E é depois a queda dimensional. Nós estamos referindo à primeira queda, a saída do sistema, o paraíso divino, e a segunda queda, a descida desde os planos bem próximos ao sistema, aqui representado pelo número 1, até o plano N, representado pelo espaço-tempo. E vimos também que no momento que esse processo ocorre, que há uma descida involutiva do ponto alfa, nós então retornamos do ponto onde foi encontrado, né, o ponto de esgotamento do impulso, nós voltamos então até, pelo processo evolutivo, até o ponto ômega. Isso forma então 4 grandes matrizes: a matriz involutiva sistêmica, a matriz involutiva dimensional, a matriz evolutiva queda do homem e a matriz evolutiva quedas planetárias. E esse processo é um processo que se desenrola desde a formação do universo, né, calculado aí pela ciência em torno de 13,5 bilhões de anos, que nós somos espíritos eternos. Isso então produziu em nós uma raiz, e ela é representada no momento que nós nascemos. Então não é só a figura que nós tínhamos apresentado nos primeiros bate-papos, onde a gente via a criança e pronto, um ser que está nascendo a partir de um processo reencarnatório. Agora nós vimos que essa criança tem raízes profundas. E não é apenas uma raiz, como nós representamos nas figuras que nós estudamos anteriormente. Elas
cada raiz dessa tem um campo imenso infiltrado no passado longínquo, remoto, arcaico, e onde estão a primeira e a segunda as matrizes evolutivas, a terceira e a quarta matrizes evolutivas. Isso, na verdade, está dentro da nossa casa mental, e essa casa mental, ela tem um processo de subsolo, né? Um processo muito profundo, onde estão essas raízes. Isso aí se soma no campo do subconsciente e age sobre as nossas encarnações, onde nós confirmamos isso através dos atos, do vontade, sentimento, pensamento, palavra, ato e hábito, até que nós vamos batendo repetidamente no muro da lei e passamos então pelo processo de expiação, reparação, regeneração e sublimação. Esse processo de queda que foi gerando paulativamente em nós o egoísmo, o orgulho, o poder, a carência, a culpa, o medo, a inveja, a revolta e a negação, como estado interior primário de todos nós que habitamos o planeta Terra e, consequentemente, seu espectro, vai agir como um eco que vai atuar na terceira queda, que é a queda do homem, né? E que vai confirmar os sentimentos de orgulho, inveja e ateísmo, que continua causando a quarta queda, que é a queda planetária, que vai nos levar aos campos das trevas, do orgulho, da rebeldia, da poderosa inteligência, mas ao mesmo tempo renitente coração, e até chegar nos dias de hoje, nas nossas encarnações, fazendo com que a gente repita hábitos, erros, retrocessos, inclinações, tendências, instintos e modo de ser. E quando nascemos, já nascemos com essas raízes. Daí é porque André Luiz nos diz que nós descrevemos longas curvas, né? E repetimos o mesmo padrão por séculos, séculos e séculos. Quando nós estudamos pela primeira vez essa foi a imagem que nós tivemos no lar. As forças que atuavam, né, junto com as forças do afeto, as forças psíquicas e as forças do campo dos campos do espírito, nós vimos que tinha as forças paternas, as forças maternas, a força do espírito, que são as forças psíquicas, né, e a força do ambiente. E foi esse o nosso primeiro estudo, né? O primeiro estudo nosso estava aqui representado. Mas, na verdade, o lar é assim, ó. Quando ele se forma e cria-se a família, ela já tem uma raiz profunda, uma raiz inclusive de convivência. Porque nós vimos lá que desde o sistema nós temos famílias, temos subfamílias e temos grupos do qual estamos interligados desde do campo da origem, porque a criação é complementar e todos nós estamos interconectados uns aos outros. Então nós temos aqui raízes profundas, não só raízes reencarnatórias, mas raízes vividas em outras dimensões, vivido em outros setores da existência, vivido em outros planetas, vivido em outras situações. Aqui estão essas raízes. Essas raízes criam as matrizes, que eu acabei de descrever, essas raízes já estão aí nas matrizes. Essas matrizes se somam com as forças, que é as forças do destino, as forças psíquicas e as forças do afeto, que estão aqui, ó, já refletidas. E essas forças se somam, caracterizando, junto com as forças paterna, materna, ambiente e as que vêm lá, né, do espírito que está constituída no destino, as tantas outras forças que nos compõem. Então, na verdade, é assim que nós somos. Ó. A família é muito mais do que a figura anterior, porque ela tem raízes profundas e tem ligações profundas, tanto ligações que ficaram já adequadas e afinizadas no campo do afeto e do amor, como ligações ainda de milenar, né? De repulsão, de desamor, de não ter ainda condições de afinização. Então está aí a família, aqui que é a verdadeira figura. E as nossas casas mentais, ela é muito mais do que nós apresentamos no primeiro estágio. Ela tem lá um arquivo, como já falamos aqui, remoto, muito antigo, e tem potencialidades também que nós estamos longe de perceber ou de manifestar na nossa existência. Isso feito, os tipos pela qual nós formamos dentro do campo evolutivo, aqui está representada a força e a astúcia, caracterizando o evoluído, como diz o Baldi, também tem essas raízes. Então o homem da força tem muito mais
do que o homem primitivo dentro dele. Da mesma coisa acontece com o homem da astúcia. Tem muito mais do que o primitivo e o homem da força. E o que já está no caminho da retidão, apesar de ele ter iniciado esse caminho, ele tem também raízes profundas e tem dentro dele o homem da astúcia, o homem da força, o homem primitivo e tudo aquilo que vem da raiz. Então imagina por que Jesus nos falou que é necessário vigiar e orar. E por que ele pediu a Deus, né, que não nos livrasse do mundo, mas que nos tirasse do mal, referindo aí aos seus apóstolos. Então você imagina quais são essas raízes. E por que a gente tem de vigiar muito? Porque qualquer descuido nós podemos deixar ser induzido pelas forças que já estão dentro de nós. Nós somos construtores do nosso destino, nós somos construtores da nossa felicidade. E essa indução pode vir em determinado momento. Por isso que você pode ter quedas encarnatórias. Desenvolve 1, 2, 3, 4 encarnações, muitas vezes com sucesso, e numa quinta ele pode chegar a ter pequenas quedas ou quedas maiores, dependendo se ouvir o passado que está vivo e presente dentro dele. Isso aqui nada passou, essas raízes são vivas dentro da alma, como fatores de indução do nosso pensamento, do nosso sentimento e da nossa conduta, da nossa vontade. Ok? E aí nós chegamos no que nós estamos iniciando hoje e vamos continuar nos próximos bate-papos. As leis que regem a família. Então vamos começar a ver que leis são essas. A primeira lei é a lei do amor. Logicamente que nós vimos que essa lei vem do sistema. Então o que eu quero mostrar, estudando a família, é se a gente partir lá do sistema e do antissistema, da primeira e segunda queda, nós vamos compreender a família sob o mesmo ângulo e estudando o mesmo processo agora aqui no antissistema na família. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então vamos lá, a lei do amor. Olha o que o Baldi fala. Assim a evolução vai cumprindo a sua função de endireitamento, pelo qual se realiza uma verdadeira cartase do mal em bem. A queda e a involução mudaram tudo o que era positivo em negativo. A evolução realiza o processo oposto, endireitando na direção positiva tudo que foi emborcado ao negativo. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque ele mostra que os nossos defeitos, na sua origem, são valores. E que com o processo da queda nós invertemos. A nossa inteligência, que era uma inteligência ampla e infinita, se tornou restrita e muito de nós, durante séculos, foi aplicada a inteligência do mal. Então nós invertemos a polarização. Por isso que a gente pode voltar aqui, voltar lá na visão, que é uma inversão de polarização. E nós agora estamos num processo de endireitando aquilo que nós fizemos nesse processo de queda. Por isso que não tem como rasgar, cortar os nossos defeitos. Muitos tentam, inclusive, reprimir. Muitos tentam não ouvir, fugir, criam mecanismos de defesa da personalidade que vai deixando o bem lá parado, o mal lá parado, e achando que adquirindo determinadas visões vão conseguir alcançar um plano maior de compreensão e de vida. Não, porque os nossos defeitos são valores invertidos que nós temos agora de voltar à posição inicial. Então são forças que não se extinguem, são forças que não deixam de viver, são forças que não se deixam relegadas, são forças que vai expressar mais cedo ou mais tarde. Daí a necessidade da gente olhar para nós mesmos, reconhecer como primeiro ponto essa força e a partir daí começar o processo de transformação. Muito bem. E aí o Baldi fala o seguinte, que é exatamente isso que nós estamos estudando. Vemos a luta entre o sistema e o antissistema dentro do próprio desenvolvimento da família humana. Então olha lá, nós estudamos todo esse processo e agora estamos trazendo ele para que estudemos dentro das leis da família. Você vê, mesmo processo da queda do sistema e do antissistema, vamos estudar agora no campo da família. Então vamos lá, vamos analisar o seguinte, olha, volta aqui. Os homens que caíram aqui, todos nós que estamos nesse planeta,
temos como base todos aqueles 8 campos, né? Egoísmo, orgulho, poder, medo, carência, culpa, inveja, etc. Está tudo dentro de nós e reafirmados pela segunda queda. Ora, então como é que Deus vai poder nos educar? Como, de que forma Deus vai nos educar se temos dentro de nós o orgulho antes do amor? Se temos dentro de nós o orgulho antes da bondade? Todos somos orgulhosos. Inclusive no livro de Rustem tem uma frase maravilhosa: todos, até nós que estamos ditando essa mensagem, também caímos como vocês. Ora, então se todos nós, estamos nesse campo, você tem de pensar que Deus só tem uma maneira de nos orientar no campo da educação. Eu falo que Deus é homeopata, né? Ele aplica em nós a mesma lei de semelhança. Aquilo que fazemos, aquilo que agimos, vem sobre nós dentro da mesma forma do simílio, né? No sentido de dar a nós o mesmo campo. Ora, então se nós vamos ter de conquistar o amor a partir do orgulho, só pode ser através do orgulho. É por isso que o Baldi tem um estudo maravilhoso, que nós inclusive já apresentamos também em seminários, que é a evolução do amor e a evolução do orgulho. Então você imagina, aquilo que nós consideramos como uma das forças mais difíceis na nossa alma, pai de todos os nossos vícios, orgulho e egoísmo, é exatamente ele que a vida vai utilizar para ir desenvolvendo até que a gente retorne ao campo do altruísmo e do amor. Então vamos ver isso? Lembra que nós estudamos? Vamos lá, por favor? Lembra que nós estudamos que o egocentrismo vem de Deus. Lembra lá que no nosso passado, esse egocentrismo em Deus é altruísta. Deus é um centro de amor, né? De doação. Então, nós tivemos a oportunidade de escolher o altruísmo ou escolher o egocentrismo, que acabou gerando o egoísmo. E nós vimos que nós fizemos parte de uma minoria, né? Pelo número lá que nós apresentamos no final do nosso bate-papo passado, que escolheu o egoísmo. Ora, então dentro da encruzilhada da escolha sistêmica, muitos escolheram o altruísmo e permaneceram com o pai. Muitos fizeram como o filho pródigo e escolheu o campo do egoísmo. Ora, se nós escolhemos o campo do egoísmo, é dele que vamos partir. Nós não temos outro recurso. Meus amigos, segundo o pessoal técnico aqui, houve uma queda geral no YouTube, no servidor. E segundo o Estevão, foi uma queda mundial. Então não é nenhum problema técnico nosso aqui, nem de internet, nada. Foi queda no servidor. Então nós vamos retornar e vamos ver até quando a gente consegue, até onde conseguimos ir, né? Então vamos lá? Vamos voltar à explicação que nós estamos dando. Nós vimos no nosso bate-papo anterior que o egocentrismo divino é que nos possibilita herdar de Deus também a nossa individualidade, que nós classificamos como unigênita. Mas só que o egocentrismo divino é altruísta, ou seja, a expressão mais pura do amor absoluto. E nós, diante da encruzilhada da escolha, onde todas as forças estavam à nossa disposição, nós crescemos a nossa individualidade em detrimento de todos os outros fatores. E daí o egocentrismo se tornou egoísmo. E esse egoísmo está em todos nós. Egoísmo, orgulho, poder, carência, culpa, medo, inveja, revolta, negação e seus espectros. Então, só existe uma maneira de Deus nos educar, através do orgulho. Então é através do orgulho que nós vamos ser educados. Então aquilo que eu falei há pouco, nós vamos ter de entender que o orgulho também evolui. Então nós podemos dizer a evolução do orgulho, assim como poderíamos dizer a evolução do amor. Muito bem. Mas dentro desse contexto, Deus só tem o orgulho para começar o nosso trabalho. Então vamos ver como ficam essas forças dentro da família. Então o Baldi fala o seguinte: a vida
não alcança o altruísmo através de sacrifícios contraproducentes, que constituem renúncias antivitais, mas sim através de um egoísmo vital, porque utilitário e sempre mais vasto. Então, qual é o processo da evolução? Através do nosso orgulho individual, ele vai se tornando orgulho familiar, orgulho social, orgulho do Estado, até que a gente consiga chegar no orgulho que se expandiu a tal campo que se tornou orgulho no campo do amor humano. Aí, do egoísmo, nós alcançamos o altruísmo. Então, não é através de renúncia, não é através de repressão, não, é através do próprio orgulho. E a família, nós temos orgulho individual e brigamos dentro da família com ele. Mas na hora que a família está envolvida com um processo com outro, esse orgulho nosso funciona como apoio à família. E a partir desse processo nós vamos dilatando o orgulho. E pouco a pouco nós redescobrimos o altruísmo. Então vamos ver o que o Baldi continua a falar. Começa-se com o pequeno egoísmo do casal, do qual nasce depois o grupo familiar, de onde se chega depois aos de grupos sempre mais vastos, a aldeia, a casta, o partido, a nação e, por fim, a humanidade. Trata-se de um progressivo processo de unificação, segundo o princípio das unidades coletivas. Olha que bacana. Então é através de um egoísmo, pequeno egoísmo, né? Junta um casal. Esse casal, então, começa a formar uma família. E esse egoísmo vai dilatando. A dilatação desse egoísmo, quando chegar a nível de humanidade, nós transformamos egoísmo em altruísmo, voltando à nossa origem. Continua o Baldi. Quanto mais o grupo de que se faz parte, tanto mais o egoísmo se dilata, e a guerra é afastada para mais longe, afastando-se para limites cada vez mais distantes. Quando essa aliança de egoísmo se torna universal, não haverá mais lugar para a guerra. Então, terá desaparecido aquilo que chamamos de egoísmo, ou seja, aquele egoísmo restrito a só um indivíduo, pois ele se haverá estendido tanto que abarcará todos no egoísmo universal, o qual chamamos de altruísmo. Olha como é que é inteligente a evolução, né? É uma coisa maravilhosa. Ela parte desse egoísmo individual e pouco a pouco vai englobando nele, dentro dessa força, todo o processo. Então agora a gente entende aquilo que Jesus nos falou. Amai o próximo como a si mesmo. O si mesmo é exatamente o orgulho. Então a partir dele é que nós vamos dilatando, da família para o grupo, para a família estendida, vai até chegar na humanidade. E aí nós conseguimos transformar toda essa carga de orgulho que está em nós aí como uma raiz profunda, né, e pai de todos os vícios, o orgulho e o egoísmo, até chegar num ponto maior. Vamos ver isso aqui como uma dinâmica para a gente compreender. Vamos lá. Então aqui, ó, nós vamos ver o orgulho, o primeiro momento, que é o egoísmo individual. Olha aí, as ondas de egoísmo, né? Nós pegamos essa figura aqui por representar as ondas de egoísmo. O nosso egoísmo que se expressa de todas as maneiras. Então esse aqui é o primeiro momento, o egoísmo individual. O segundo momento é o egoísmo em campo de luta. Eu e ele em luta. Olha a luta existente aqui, ó. Isso ocorre todo momento, em todo local na face da Terra, né? Então aqui está o egoísmo, né? O egoísmo, o orgulho em luta profunda. Então o regime de luta, esse que a gente vive no dia a dia nosso na Terra. Depois, olha só que bacana, esse egoísmo se transforma em projeção, que é o primeiro passo das ligações afetivas ou das ligações no campo da paixão. Olha lá, dois orgulhosos, né, que agora se projeta um no outro, que vai formar o primeiro momento do processo de interação da família. Isso evolui e nós formamos a família. Olha lá que interessante. Do orgulho profundo nosso, no nosso primeiro estágio, ó,
ele vai e engloba nesse orgulho os familiares, que estão representados aqui por essas bolinhas azuis. Olha, o orgulho que era só nosso, que era luta, que virou projeção, agora ele engloba a nossa família. Está lá no centro dela, mas englobando a família. Até que a gente chega nesse estágio aqui, ó, que é o estágio onde é o quinto momento que a gente vai formando grupos sistêmicos dentro do processo orgânico, que é o mesmo processo lá do sistema que nós estudamos, ordenado dentro de um campo superior, que nós vamos transformando orgulho em altruísmo. Ou, em outras palavras, né? Nós vamos transformando orgulho em potências de amor. Então, esse exemplo aqui dá para a gente ver o nosso estágio, né? Nós estamos aqui, ó, com a família, mas caminhamos para o estado orgânico, onde nós vamos conseguir formar grupos cada vez mais dentro de um campo sistêmico. E aí o Bert Hellinger falou o seguinte: o caminho em direção ao espiritual é um caminho de purificação. Nele nos desprendemos de muitas ideias de poder. Olha, esse é o caminho, a transformação do orgulho em altruísmo. Nós vamos deixando as ideias de poder. E Jung tem uma frase que eu já repeti muito nos cursos que nós participamos juntos, que ele fala o seguinte: onde há poder, não há amor. Então, toda vez que nós voltarmos à origem do orgulho e começar um processo de luta e buscar o poder e o predomínio do poder dentro do lar, dentro do processo educativo, com os nossos filhos, com os nossos amigos, parentes, etc., deixa-se de ter o amor, cerramos a porta do amor, né, do progressivo egoísmo se transformando em altruísmo, e vamos de novo para o poder. Então, esse processo de purificação, nós temos de colocar nosso campo da mente no campo da consciência espiritual, para que a gente consiga se nutrir de ideias que vai dilatando todo esse processo do egoísmo e deixando de fazer escolhas pelo poder, que é exatamente a expressão do nosso individualismo. Aí o Bert Hellinger continua, olha que legal. Adoecemos quando nos desviamos do amor do Espírito. A saúde permanece e retorna quando vivemos em sintonia com o amor do Espírito ou encontramos novamente o caminho para ele, se tivermos perdido a sintonia com esse amor. Todos nós temos essa potencialidade dentro de nós. Em outras palavras, os grãos divinos estão nas dimensões da nossa superconsciência e são grãos abundantes e infinitos. Então, se no processo nosso de influências do campo do subconsciente, no plantio do consciente, a gente, pelo processo de retidão, assumir as nossas potencialidades, nós vamos conseguir trazer essa vibração de amor que vai dilatando esse egoísmo nosso e pouco a pouco vai ocorrendo uma transformação. Então, no caminho evolutivo, nós não podemos perder a conexão com esse campo de consciência. Porque é exatamente esse campo de consciência que faz a nossa transformação. E aí, nós chegamos na segunda lei. A segunda lei, vamos lá? A segunda lei é a lei da consciência ou do vínculo. Então essa é a segunda lei. A primeira lei foi a lei do amor. A segunda lei, a lei da consciência ou do vínculo. Então vamos lá. Então vamos dar uma estudada o que existe além do grupo familiar. Aqui está a nossa família, ó. Mas o que existe além dele? Nós já estudamos. A nossa família tem duas famílias, né? Nós temos a família do plano espiritual, que é muito mais ampla e diversificada, e a família do plano físico, é o que nós chamamos de família desencarnada e a família encarnada. Isso aqui nós já demos os primeiros passos na compreensão desse fator. Mas olha só, não é só a família desencarnada e encarnada que nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos
num campo de consciência. Muito, mas muito mais vasto que a família desencarnada e muito mais vasto do que a família encarnada. Então o campo de consciência é muito mais vasto. Olha aqui, inúmeros seres em diferentes estágios, em diferentes processos evolutivos. Então, na verdade, o nosso triângulo aqui, que nós já estamos acostumados a fazê-lo, né? O nosso triângulo, se nós pegarmos aqui, ó, o F aqui de campo familiar, né? Nós temos a família encarnada, que representa uma parte, a família desencarnada, que inclui a encarnada e é muito mais ampla, mas tanto a família desencarnada como a encarnada está inserida num campo de consciência. Então a nossa família é muito mais vasta. Por isso que pouco a pouco esse campo de consciência vai agregando, além de aldeia, além de família, até meio social, além de Estado, até chegar à humanidade. E você viu que nós caminhamos para isso. Lembra lá? Erramos, depois nós vamos lá fazer uma expiação, depois reparamos, depois regeneramos e chegamos na sublimação. O que é a sublimação? Nós começamos a incluir o próximo, seja ele qual for, como irmão. Você pode olhar que os grandes santos que realizaram esse processo, os grandes místicos que realizaram o processo de sublimação, ele considera o outro dentro da feição do Evangelho. Ou seja, é meu irmão. Já não é mais só aqueles que pertencem aos vínculos do nosso coração através da família, maior ou menor. Por quê? Porque já está dentro do campo da consciência. Não está vivendo na individualidade, não está vivendo só na família encarnada ou desencarnada, mas foi além. E o que é maior, né? Como nós vimos no nosso bate-papo passado. Nós vimos no bate-papo passado que esse campo de consciência, até chegar no campo de consciência cósmico, que é a última barreira do antissistema, nós entramos num sistema onde as famílias, lembra lá? Que nós criamos a família do 1, a família do 2, até a família do 9, e mostramos então os grupos, né? O 1, 1.1, 1.2, todos aqueles grupos, formando então que, na verdade, a família da consciência caminha para a família do espírito, que nada mais é do que uma totalidade indivisa dentro de um campo de unidade de amor, como nós conversamos anteriormente. E aí, nós vamos entender que esse campo de consciência, que nós já explicamos lá quando falamos da queda, ele é um campo, dentro do campo evolutivo, ele é formado de camadas hierarquicamente constituídas, que são as N dimensões que nós estudamos aqui na queda. Olha, nós vamos voltar pelo mesmo caminho que nós viemos. Então a evolução se dá dentro do mesmo caminho em que ocorreu a evolução. Então aqui estão os diferentes pontos, né, de evolução. Então a nossa família é formada assim, ó. Vamos dar uma olhada, ó. Seres em diferentes estágios evolutivos. Aqueles que estão mais à frente vão auxiliando e elevando aqueles que estão na retaguarda. Por isso que de vez em quando espíritos de alta hierarquia, muitas vezes, como a gente viu o caso lá de Alcione, né, para quem leu os livros de Emmanuel, desce de regiões, como nós mostramos no nosso bate-papo passado, desce de regiões de alta hierarquia espiritual para buscar aqui, ó, os entes queridos que estão na retaguarda. Então, na verdade, nós temos na nossa família diferentes seres em diferentes estágios evolutivos. Ora, então além de ter isso dentro de nós, nós também temos a condição de contar com o apoio daqueles familiares que estão lá na linha de frente. E esses familiares que estão lá na linha de frente podem servir como onda de indução para a nossa transformação. Por isso que o campo de consciência não é só o campo maior onde a gente se situa, também é o campo onde nós podemos encontrar o amor do Espírito, que tudo cura e que tudo transforma. Muito bem. E nós queremos lembrar que esse campo de consciência tem uma área que é o campo de consciência desperta. Emmanuel fala muito nisso aqui, tem um estudo muito interessante dele sobre esse campo de consciência desperta. Eu gostei dessa imagem aqui que mostra as nossas raízes. Ó, as raízes aqui, como a gente já tem mostrado, e olha aqui o campo da consciência desperta. É esse campo que a gente tende a largar.
é esse campo que a gente tem de fazer crescer. Mas olha só que interessante, todo o campo de consciência, e essa imagem aqui é muito legal, mostra que está tudo dentro de nós. Então aquele andar que eu há pouco mostrei, não é só um andar externo no sentido de agregar diferentes consciências, também é um andar interno, que nós vamos ascendendo à medida que nós vamos negando a nós mesmos, negando o orgulho e vamos subindo. Então tudo está dentro de nós mesmos. É um campo de consciência interno, antes de sua expressão de reunião maior de todos os seres. É um campo que está dentro da nossa alma. E dentro desse campo, como é que ele se faz? Aqui está mostrando esse campo de consciência, está aqui o fio, né? E nós aqui no campo da inércia, certinho? Olha, a inércia. E aqui está mostrando o mesmo campo de consciência na espiral, que nós já estudamos, né? Dentro de um processo de movimento e ascensão com o próprio esforço. Aqui em potencial e aqui se desdobrando. Por isso que a espiral vai abrindo, porque é um desdobramento de conteúdos íntimos dentro de um movimento de ascensão, desde o orgulho individual até o orgulho que envolve toda a humanidade e a conquista do altruísmo e do amor. Isso leva a uma percepção que o Bert Hellinger escreve muito bem, que é o seguinte, imaginemos os membros de várias gerações da nossa família, todos que fazem parte, alguns nem conhecemos, nunca ouvimos falar deles, mesmo assim fazem parte de nós e nós deles. Por quê? Porque não é só a questão de família encarnada e desencarnada, é uma questão de campo de consciência. Então ele está em nós como nós estamos nele. Na verdade, todos os entes da família estão emaranhados. Eles estão interligados no campo da consciência. Então, vamos estudar um pouquinho o que é o emaranhamento. Vamos lá? Olha aqui. Se nós pegarmos duas partículas, vamos colocar aqui dois prótons, duas partículas que estão interligadas por um fenômeno comum. Nós podemos pegar uma partícula A, aqui que está a partícula vermelha, e uma partícula B, aqui como partícula e propriedade azul, e podemos afastá-la a distância que for, que elas continuam em estado de interação dentro de um campo de complementabilidade. Independe da distância. Certo? Qualquer coisa que acontecer com a partícula A vai repercutir na partícula B. Então vamos ver isso aqui no próximo filminho. Então aqui eu tenho uma partícula que tem a propriedade vermelha e aqui eu tenho a partícula com a propriedade azul. No momento que esse azul se transforma em vermelho, automaticamente ocorre o contrário com a outra partícula independente, se uma está numa extremidade do universo e a outra está na outra extremidade. Existe como uma espécie de uma comunicação instantânea, que é isso aí que nós vamos estudar como campo de informação, porque nada pode viajar superior no mundo material, a superior à velocidade da luz. Olha lá, mudou a propriedade de uma, automaticamente muda a propriedade complementar na outra. Automaticamente. Certo? Aqui nós estamos vendo como cor, podemos ver como espinho, o que for. Mas então, todas essas partículas que estão emaranhadas, elas têm uma vivência complementar. O mesmo acontece com todos os membros que pertencem ao campo da consciência, consequentemente toda a nossa família. E olha que uma coisa interessante que a gente esquece, né? Se nós pegarmos o Big Bang, no Big Bang, aqui no momento que o nosso universo nasceu, né, com a partícula menor que um próton, todas as partículas que foram surgindo, né, o átomo surgiu mais ou menos 300 mil anos depois do Big Bang, todas as partículas que vão surgindo, elas estão emaranhadas, porque elas estiveram no mesmo ponto, à medida que foram sendo formadas. Então, todas as partículas estão emaranhadas uma na outra em relação ao Big Bang. Consequentemente, todas as partículas do nosso corpo estão emaranhadas um com o outro. Mas não é só as partículas, é todo o campo de sentimento, de pensamento, de consciência. Nós estamos emaranhados um com o outro. Por isso que nós somos irmãos em humanidade.
Então imagina aqueles que estão no campo da nossa família. O emaranhamento é muito maior. E nós estamos interligados em um emaranhamento complementar, que essa figura aqui representa muito bem. Olha lá, a figura de dois seres emaranhados, né? Um com o outro. Independente da distância, um age sobre o outro. Se for no campo do amor, esse amor dilata. Se for no campo ainda dos distúrbios psíquicos, esse processo de indução será muito mais forte em cada um que tem a tendência correlata ou complementar. Então nós temos de entender que a nossa família está dentro de um campo imenso eletromagnético. Então aqui eu estou mostrando a família atual e aqui eu estou representando a família passada. Independente de onde eles estejam, eles estão interligados a nós por um campo imenso. Não só um campo imenso no sentido de consciência, mas um campo mental também, que é traduzido aqui como força eletromagnética. Então nós estamos nos influenciando uns aos outros. Então as nossas ações não só produzem efeitos em relação a nós e ao ambiente ou aquelas pessoas que estão ao nosso lado, mas é uma teia, onde nós somos autores e coautores de uma série de forças induzindo seres e voltando para nós em forma de luz ou voltando para nós em forma de provas, dificuldades, dores e erros. Então, na verdade, a família é uma teia. Olha, aqui está representada com a figura menor e a família formada como uma teia. Todos estão interligados uns aos outros pelo campo de consciência. Muito bem. Se todos estão interligados, nós não temos direito de excluir ninguém. Então, por isso que nós falamos campo de consciência ou vínculo. Todo mundo tem direito de pertencer. E aí, o Bert Hellinger fala muito bem, né? Vamos lá. A exclusão de membros da família mais antiga leva ao emaranhamento com destinos deles. Nos membros familiares emaranhados, podemos ver traços e fardos da pessoa excluída. Muitas vezes também a agressão daqueles que queriam essa exclusão e foram responsáveis por ela. Dessa maneira, a agressão atinge seus descendentes, neles se refletindo. A agressão daqueles que excluíram os alcança novamente através dos seus descendentes. Olha que bacana. E não é só uma questão de reencarnação, aquele que volta na terceira ou quinta geração. É que esse fardo está no campo magnético da família, está no campo da consciência e é um fator de indução. Se nós tivermos um membro da família que tem as mesmas tendências dentro de si, pelas forças que nós já estudamos, as matrizes que todo mundo tem, e ao mesmo tempo tiver as mesmas forças afetivas ou forças psíquicas ou forças do destino, automaticamente essa força será assimilada e você vai somar o campo seu com o campo daquele que foi excluído ou o campo daquele que foi esquecido e você vai passar, além de viver a sua vida, viver também o emaranhamento ou a representação, como o Bert Hellinger fala, desse ser no seio da família. Por quê? Porque tudo isso são forças. E dentro do campo coletivo, toda força tem de evoluir e tem de ser corrigida. Ou, em outras palavras, tudo tem de ser levado à perfeição. Então vamos lá, vamos estudar um pouco sobre isso. A consciência de grupo dá a todos os mesmos direitos de pertencer. Vela para que esse direito seja reconhecido por todos os que fazem parte do grupo. Vela pelo vínculo num sentido mais amplo do que a consciência pessoal. Não conhece nenhuma exceção a essa regra, nem mesmo os assassinos de pessoas pertencentes ao próprio grupo. Eles também continuam pertencendo. Olha que isso é interessante. E isso a gente vê muito pelos exemplos das histórias daquilo que André Luiz nos conta. Quer dizer, os assassinos se tornam membros da família e voltam para ser recuperados dentro do mesmo campo, porque está tudo interligado. Então ninguém pode ser excluído. Então isso é uma regra prioritária. Se a primeira regra da família é o amor e nós estamos transformando o orgulho em altruísmo,
A segunda lei da família é a consciência. E o principal elemento dessa consciência é o pertencimento e o vínculo. Ninguém pode ser excluído. Nem mesmo os assassinos daqueles membros da família. Fazem parte, porque mais cedo ou mais tarde vão renascer naquela família. Então, se nós pegarmos aqui, ó, vamos pegar essa figura aqui, ó, presta atenção. A casa aqui representa a família. Esse mar representa o campo consciencial e o campo mental. Olha como é que eu coloquei aqui, ó, campo mento-consciencial. Esse azul aqui é o oceano da mente dentro daquele quadro eletromagnético que eu representei há pouco. E ao mesmo tempo o campo de consciência que nós vimos lá desde o início. Então a família está dentro de um campo mento-consciencial formando uma comunidade de destino. Vamos ver agora as forças e como essas forças fazem emaranhamento e representação. Vamos lá. Então olha só que interessante. Vou pegar a família em dois diferentes estágios. Vou pegar aqui a família remota, tá bom? Então eu vou pegar lá, ó, a família remota do nosso triavô, ou do nosso tetravô, ou do nosso bisavô. Vamos lá. Aqui está ele, ó. E essa família produziu forças que ficaram no campo. Olha aqui, a baixinha aqui cresceu, foi crescendo e produziu forças vermelhas, que está representada aqui. O vovô tinha forças negras, que está representada aqui. A vovó trouxe forças azuis. E uma das filhas produziu também forças amarelas. Então essas foram as forças que foram colocadas no campo, onde se situa toda a família e onde o campo consciencial vai descendo para o campo espiritual, que vai se materializando no campo físico. Essas forças vieram para cá, formou uma nova família. Olha lá, vovô, vovó de novo, etc, etc. E as forças do vovô lá, olha, elas estão aqui. E esse filho aqui, além de representar ele mesmo, somou com as forças do vovô. Por quê? Porque essas forças agora vão ser uma atuação coletiva. Elas vão ter de ser transformadas. A mesma coisa aconteceu com as forças vermelhas e a mesma coisa aconteceu com as forças azuis. E olha, teve alguns que produziu forças diferentes. Ó. A baixinha aqui produziu um azul muito mais claro do que esse, que vai para dentro dessas forças locais aqui. Então, na verdade, o que vai acontecer? Um monte de forças mento-conscienciais de comportamento vão estar dentro desse mar da família. Aí quando vem as famílias novas, agora nós estamos aqui agora numa outra fase, as famílias atuais, né? Então essa família veio para cá, dessa aqui veio para cá e formou essa daqui. Ora, essa daqui aproveitou, olha, não teve essas forças negras aqui do vovô. Eles foram lá, conseguiram trabalhar a vermelha, que já estava aqui com essa baixinha, já produziu outros tipos de força, olha, amarelas, essas daqui mais claras, né? Produziu outros tipos de força, que se somaram dentro da família. E agora quando vem essa daqui, olha lá, ó, o baixinho aqui com a mesma força lá do triavô, ou do tetravô, ou do bisavô. Olha lá, o baixinho aqui, o vovô aqui e o parente ancestral está lá com a mesma força. Isso aqui que é emaranhamento. Isso aí que é fardo psíquico que forma um campo de indução dentro do campo da família, como a família vivesse dentro de uma piscina submersos, e esse processo faz uma indução. Aquele que tem força semelhante explode. Pode tanto ser o triavô aqui que reencarnou aqui no baixinho, como pode ser outro membro da família. Por quê? Porque agora essas forças terão de ser trabalhadas coletivamente. Então isso aqui é muito importante. Nós temos de trabalhar individualmente e trabalhamos as forças coletivamente. Então você muitas vezes reclama, fala, olha, na minha família eu sou o único espiritualista. Ora, você está começando isso na sua família. Muitas vezes aproveitando algum campo de indução que está lá, que foi sepultado pelo tempo. E você está devolvendo isso à família. E amanhã esse elemento vai ser o elemento principal de condução de todos.
Então cada um de nós vamos trazendo uma força. Volta lá na visão. Eu queria que vocês olhassem muito para essa visão aqui. Ó. Pessoal, esquece aí a situação que nosso bate-papo ficou por falta de comunicação, né? Mas é um problema que foi além de nós. E vamos voltar aqui à nossa mente. Eu quero muito que vocês consigam compreender aqui, porque se vocês compreenderem, que vocês vão compreender constelação familiar, psíquica, o que seja, e vão entender que essas forças estão o tempo todo nos induzindo. E só vai induzir pelo campo de ressonância. Se eu não tiver a força, não vai ter como induzir. Mas se eu tiver, ela vai induzir. E aquilo vai ser eu e o emaranhamento. Eu e emaranhamento. E é por isso que aquele que combate a força, então vamos supor que esse paizinho aqui é contra totalmente essa força aqui, quer excluí-la. Ele vai sofrer o processo, que já está na família há tanto tempo, e pede agora um trabalho coletivo para ir transformando as forças negras em vermelhas, em azuis, em amarelas, até que todas essas forças chegam à perfeição. Então aqui tem uma frase do Evangelho de Jesus que eu gosto demais. Inclusive isso aqui é uma tradução que eu peguei do Sermão da Montanha, né? Gravado pelo Faisal. Olha só que legal, eu gosto dessa tradução aqui. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo chegue à perfeição. Eu gosto muito dessa tradução. Ou seja, todas as forças incidentes no campo da família, no campo mental, como força eletromagnética, e no campo consciencial, como força psíquica, vai ter de ser levada à perfeição. E nenhum só jota, e nenhum só tio se omitirá. Então esse é o trabalho coletivo da família. Olha que bacana. Nós estamos trabalhando conosco mesmo, mas temos de trabalhar com a família. E pouco a pouco ir incluindo essa família através da dilatação do egoísmo, incluindo outros seres, até que todas essas forças sejam levadas à perfeição. Muito legal, né? A forma pela qual nós somos educados. E aqui está o campo de interações além do tempo. Olha, a família vem, forma, se agrega e vai. Vem outra família, forma, agrega e vai. Vem outra família, forma, agrega e vai. Mas todos estão no mesmo campo. E todos têm a responsabilidade de tratar todas as forças referentes à família. Por isso que ela faz o emaranhamento. É assim que são as nossas famílias dentro do campo do tempo. Agora aqui tem uma imagem muito legal, olha que legal. Ó. Vamos colocar cada caminho desse um caminho da vida. Justiça, fé, harmonia, certo? Afetos. Vamos pegar aqui os vários campos da vida. Ó. Esses são os campos que vão sendo desenvolvidos pela família. Então cada nova família, cada novo ser vai desdobrando esse campo. Até que todos os campos chegam à perfeição. Então você pode estar inaugurando esse campo aqui hoje, ó, que a família nunca viveu. Você está inaugurando. Vamos pegar lá a família de Francisco de Assis, né? Você vê lá que o pai ainda estava no campo da astúcia severa. E ele vai lá e inaugura um campo de uma espiritualidade medonha, que a mãe já tinha essa força. Mas ele inaugura uma força extraordinária, não mais abarcando a família dele só, mas abarcando todos. Então é assim que nós vamos desenvolvendo. E isso até nas coisas práticas, campo financeiro, campo econômico, campo de convivência, essas trilhas, né, que são os caminhos múltiplos da nossa trajetória familiar. E cada um de nós vai dando uma contribuição ou vai dando um campo de inércia, parando o processo progressivo dessas forças. E tudo isso vai ter de chegar à perfeição. Agora, quais são os obstáculos? São os tipos de consciências individuais. Então, a primeira delas, o obstáculo é essa aqui. É o que o Bert Hellinger chama de a boa consciência. Os limites mais estreitos contra o amor são traçados pela consciência pessoal, pois as nossas diferenciações usuais entre o direito de pertencer ou a perda desse direito de pertencer são determinados e aprovados por essa consciência. O que é a boa consciência? É aquela que fala assim, o que é errado e o que é certo. Não, isso é errado.
Não, 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 na minha família não pode ter isso de forma nenhuma. E vai lá, em nome desse errado e certo que está na consciência dela, dentro do campo mental, e afasta os seres. E não, isso aqui na minha família não pode ter de jeito nenhum. Na minha família nunca teve isso e não vai ter. E essa boa consciência, um dos elementos primordiais de exclusão, né? Ou aquela que pega os problemas da família e põe debaixo do tapete. E ficam paradas ali durante anos e anos e anos e décadas. Tudo dentro dos segredos familiares e, no entanto, induzindo os novos que estão nascendo, que mais cedo ou mais tarde serão induzidos por aquela força. E, junto com isso, nós temos também a consciência arcaica. Vamos lá? A consciência arcaica, os membros do grupo familiar são ligados entre si, como uma comunidade de destino. Nós já mostramos essa frase lá em cima. Onde o destino funesto de um membro afeta todos os demais e os leva a querer partilhá-lo com ele. Olha, se eu tiver um membro aqui com um destino funesto, vai influenciar o campo inteiro da família. E vai achar lá um representante que tem mais ou menos o mesmo campo de sintonia e ressonância, que vai representá-lo e vai somar o campo pessoal com o campo emaranhado. Então nós nunca podemos esquecer que a nossa família inteira está interligada. Então eu peguei esse exemplo aqui para mostrar as interações familiares. O tempo todo. Não existe uma separação, não existe um processo. E se a consciência, a boa consciência, dentro do sentido, né, é a que afasta, no sentido de achar que não, isso é bom e errado e é uma consciência individual, a consciência arcaica que cria o processo de segmento. A consciência arcaica que dá aquelas frases, não, meu irmão morreu, mas agora eu vou até o fim buscar justiça, como se a justiça fosse um campo de vingança. Então, essa consciência arcaica. E aí, sobre ela, o Bert Hellinger falou o seguinte, olha, por exemplo, quando um dos filhos morre prematuramente numa família, outros irmãos podem querer segui-lo. Às vezes também pais ou avós podem querer morrer porque desejam seguir um filho ou um neto que faleceu. Ou ainda, quando um casal morre, um parceiro, o outro com frequência, também deseja morrer. Os sobreviventes dizem interiormente aos mortos, eu sigo você. Isso aqui é extremamente comum. Extremamente comum. Por exemplo, uma criança que teve um irmão gêmeo e esse irmão gêmeo faleceu, ela ficou viva. A primeira coisa que ela vai perguntar na consciência arcaica, que é a consciência primária, é aquela consciência do olho por olho, dente por dente, ela vai perguntar por que ele foi e eu fiquei. Aí eu também devo ir. E isso pode estar dentro do campo da alma dela. Você imagina, isso é um fator de indução, é uma força. Se dentro dela já tiver a força do suicídio, constituída lá dentro do campo do destino, você já imaginou? Nós vamos somar duas forças preponderantes que pode levar uma somatória causando-lhe o suicídio. Então olha como é importante olhar isso tudo dentro da família. Estudar não só o filho, estudar não só a minha família, como estudar todas as forças, as matrizes e as forças do campo da consciência. E nós vimos duas principais aí. A boa consciência, que dita o que é errado e o que é certo, e a consciência arcaica, que vai querer dividir os destinos funestos e que vai querer seguir. Então isso é importantíssimo para a compreensão do campo familiar. E a pedra angular para que a gente faça uma boa ação coletiva dentro daquele quadro que nós vimos lá de desdobramento. Qualquer coisa que tentamos movimentar e solucionar por conta própria, nessa dimensão do espírito não flui. Falta-lhe a força necessária para restaurar a ordem daquilo que estava em desordem dentro de nós e dentro dos outros, por nos termos oposto ao amor. Olha, então olha que legal. Os problemas coletivos têm de ser resolvidos coletivamente. Não adianta você dizer no orgulho individual, eu não tenho nada a ver com isso. Não adianta. Porque essas forças não vai ser resolvidas só por esse ou aquele elemento. Ela terá de ser resolvida no campo do amor maior, dentro do campo da consciência, onde todos dão a contribuição para haver a mudança.
E aí o Bert fala o seguinte, ó. Se incluirmos aqui e agora todos aqueles que foram excluídos, não importa quais tenham sido os motivos, e aqueles que tiveram de morrer antes de ter cumprido o seu tempo total, e aquilo que ainda lhe faltava, então também estaremos completos com eles. Nesse campo, ó, eu gostei dessa imagem aqui, não adianta você excluir e deixá-lo só, porque é um campo. Nós temos de incluir todo mundo. No nosso voo de evolução, nós temos de incluir a todos. Tudo. E aí sim, incluindo todos, e nós inclusive honrando aqueles que se foram, completando o trabalho deles, aí nós vamos encontrar o caminho do amor. Aí chegamos na consciência mais importante, que é a consciência espiritual, né? A consciência espiritual nos eleva para acima de toda forma humana de limitação e nos permite um sentido mais amplo da vida, da saúde e da liberdade. Onde houver esta consciência espiritual, não haverá escravidão a pessoa, lugares ou coisas, e não haverá limitação para as nossas realizações. Esse é um livro maravilhoso, O Caminho do Infinito. Então aqui, ó, está a consciência espiritual. Essa é a consciência que nos guia, e essa é a consciência que deveríamos seguir, e ela está dentro de nós, só basta despertá-la. E aí eu trouxe uma frase de Lao Tse, que está no livro do livro do Caminho para o Infinito, né? Não é preciso sair para ver melhor, nem assomar à janela. Habite apenas no centro do seu ser. Quanto mais dele se afastar, menos saberá. Este centro do nosso ser é a consciência espiritual. Então, nós vimos aqui, se nós vimos o nosso porão, agora nós estamos vendo as nossas potencialidades. E essa potencialidade maior é a consciência espiritual. Então aqui, ó, nós podemos ver, né, as três consciências. Ó. Aqui estão os grupos familiares diversos e aqui estão as três consciências, né? A consciência espiritual, dentro do campo da consciência, a consciência arcaica e a boa consciência. A boa consciência é o que separa a partir da consciência individual, dita o que é errado e o certo, e faz isso dentro da família de forma do poder, afastando, consequentemente ampliando essa força. A consciência arcaica é aquela consciência que quer justiça e que quer seguir, e não acha merecedor, se o outro for embora eu tenho de ir também. E a consciência espiritual é o nosso centro de transformação e de amor. Muito bem, pessoal. E aí, olha que legal. Aqui entra consequências dessa consciência, né? Olha o Bert falando. Na educação dos filhos, o pai e a mãe consideram certo, de diferentes maneiras, o que em suas respectivas famílias era importante ou faltou. A criança segue e reconhece como certo o que para ambos os pais, nas respectivas famílias, era importante ou faltava. Quando um dos pais se impõe sobre o outro na educação, a criança secretamente tomará o partido do genitor em desvantagem. Isso aí que cria os dramas familiares. Então, muitas vezes, a filha tem uma afinidade muito grande com o pai, mas o pai é um ditador dentro de casa, ela vai lá se associar à mãe. Não é a força que alimenta ela maior. E ela vai lutar contra a força do pai. Por quê? Porque a tendência do campo consciencial é buscar o mais frágil. Olha a importância de equilibrarmos tudo dentro do campo da consciência. E fica para a semana que vem a terceira lei, a lei da ordem. Nós vamos abordá-la na semana que vem com as outras que nós vamos falar também. Hoje nós vamos ficar com a lei do amor e com a lei da consciência. É isso aí. Boa noite a todos. Boa noite, amigos da TV Ibis. Boa noite, Maurício. Primeiramente falando que a primeira parte já está lá, né? Porque quando já fica salvo, não perdemos a primeira parte da aula. Que bom, né? Então já está lá já, é só voltar para aquelas pessoas.
Algumas pessoas ficaram ainda recebendo a transmissão da vinheta, mas é porque não caiu para todos os servidores ao mesmo tempo, foi uma queda em cascata. Certo. Então por isso que algumas pessoas devem ter visto, não aconteceu nada para elas, mas depois Aconteceu, né? aconteceu e caiu para todo mundo. Eu queria hoje fazer diferente, se você me permitir. Eu queria já ir para as perguntas. Perfeito. Depois eu vou para os comentários gerais, porque eu acho que tem umas perguntas aqui que já caem diretamente com essa última parte da aula. Perfeito. Então eu vou pedir licença aqui para as outras pessoas que mandaram um pouquinho antes algumas perguntas, que eu acho importante a gente colocar aqui. Desculpa. A Kênia, só um instante. A Kênia dá boa noite pra gente e ela pergunta: como acontece a ligação e como atuam as forças quando se trata de filhos adotivos, já que laços consanguíneos não existem? Então o que nós vamos fazer é o seguinte, olha, a família, se até o agressor faz parte da família, você entendeu que no momento que você tem um filho adotivo, você casou a família de origem dos filhos, tanto a materna como a paterna, com as suas maternas e paternas. Então, se você pegar aquela figurinha que eu mostrei lá, você vai casar dois lares. Ó. E daí em diante, o campo de consciência que engloba a sua família também já está englobando a família da origem dos seus filhos. Então, eles também passam a ser os teus parentes. E as forças que atuam contigo vão atuar sobre eles. E as forças que atuam com eles vão atuar sobre você. É uma soma. E é uma soma imensa. Que você está somando aí tradições de famílias. E são forças que você agora vai participar da construção e da transformação. As forças de indução que estão no mar mento-consciencial. E você está associando o destino. Você está ampliando. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade de ampliação do egoísmo. Porque você já está incluindo não só aqueles que vêm do laço consanguíneo, mas aqueles que vêm do laços do afeto. E isso é um avanço imenso. Consequentemente, vai trazer problemas. Por quê? Porque é uma somatória de forças. Forças que já estão nele, porque são forças que estão lá desde o início, que nós já mostramos. E que vai associar com as forças que estão com você. Então você imagina, se você tinha uma panela, você vai passar a ter um caldeirão. Vai ter de fazer um trabalho maravilhoso. E lembra que também as forças positivas vão se associar. Então não é só negativo. Eu estou abordando aqui as forças de menor expressão, mas você está associando todas as forças do campo. Então aquilo que era 2, você multiplicou e virou 4. Certinho? E eu vou juntar duas perguntas aqui, porque são correlatas. A Luciana e a Laide mandaram essas perguntas pra gente. A primeira pergunta: e as famílias que não têm filhos? O que significa esse corte geracional? E a Laide ainda completa pra gente: o que acontece com a força dessas famílias que não possuem filhos? Elas vão para todos os outros membros da família de origem? Vai passar, por exemplo, para os sobrinhos? Ah, não tenha dúvida. Jesus tem uma frase maravilhosa que a gente só interpreta como reencarnação, né? Isso aí vai alcançar a terceira, a quinta geração. Não, essas forças, se não teve aqui os filhos para dar continuidade a esse processo, elas se espalham na família. Porque a família, nós vamos ver lá na próxima aula, o processo da hierarquia. Então aquelas forças vão fluir nas hierarquias que está dentro do campo familiar. Mas não tem como, elas não vão ficar restritas. Ah não, parou aqui a família nessa aqui, esse membro da família aqui só casou e não teve filhos. Essa força aqui se espalha em todos os demais. E de maneira que quando você voltar nesse núcleo familiar, você vai encontrá-las novamente. E a Luciana ainda completa: o que significa esse corte geracional? Pode ser tanto processo kármico, pode ser um processo individual? Pode ser um processo kármico, pode ser um processo individual, né? Ou pode ser uma missão. Você vê lá, o Kardec e a esposa dela não tiveram filhos, porque estava dentro do campo de missão, né? Eu, por exemplo, queria ter 10 filhos. A espiritualidade nunca me deu. Eu falo assim: vocês falam, que precisa de gente encarnada, então eu aqui, ó, eu quero 10. Pode mandar 10 para mim que eu quero. Mas não veio, só veio 3 e não teve jeito. Então o que acontece? Isso aí estão dentro do campo do destino e dentro das proporções que rege a vida, quando não é de interesse, né? Quando é em bloqueio nosso. Isso aí todo mundo tem de pensar muito bem. Porque muitas vezes fala assim: eu não tive filho, mas eu corri de filho como
o capeta corre da luz, né? Quer dizer, eu criei todos os obstáculos para o filho nascer. Não. Se eu tenho a consciência plena que eu dei todas as possibilidades e não foi possível, e eu não quis partir para uma adoção, então, consequentemente, eu estou dentro de um campo de recuperação desse processo ou de um campo de empreendimento de outras ações importantes dentro do campo familiar. A Luciana pergunta de novo. Vivemos ou viemos há 2000 anos nas mesmas famílias ou grupos familiares? Olha, eu vou te falar de uma experiência pessoal. Eu conheço um pouco assim, né, das possíveis, as probabilidades de reencarnações que eu tive. E aí um dia eu me fiz essa pergunta. Então eu peguei mais ou menos um trecho de reencarnações que inclui aí mais ou menos 27 reencarnações. Essas 27 reencarnações foram 6 famílias. Então você imagina, né? São 6 famílias pertencentes ao mesmo campo. Então você vê quantas vezes você reencarna com a mesma família. Essa que eu estou agora é a 6ª vez. Então você imagina quantas vezes nós viemos juntos só nesse trecho aí de 4.000 anos, né? Chegou mais uma pergunta da Marta, mas eu acho que você já falou, que ela pergunta aqui pra gente também se em relação aos adotados, eles também sofrem influência das forças adotivas, né? Você acabou de falar. Sim, todos. Na hora que soma, gente, soma. Vamos pegar aqui o quadro aqui, vamos voltar aqui só pra gente falar. Então olha aqui, ó. Vamos supor que esse casal aqui pegou uma criança adotada dessa família. Então as forças que estão aqui gerando essa família e as forças que geraram essa, vamos separar aqui, né, para poder falar, elas vão se somar no mesmo campo mente-consciencial. E a comunidade de destino vai se ampliar. Beleza. Dando continuidade então, a Josiane pergunta pra gente. Quando a gente tem 2 membros familiares que possuem apego excessivo recíproco, por exemplo, mãe e filha, pai e filho, por vezes que pode causar sofrimento a ambos, como transmutar esse sentimento de apego excessivo entre os membros familiares? Emmanuel, quando estuda esse quadro, ele fala que ele estuda esse quadro no livro Sexo e Vida. Ele fala que é um processo de desvinculação. Muitas vezes mãe e filho, ou mãe e filho, ou pai e filho, tiveram relações afetivas durante séculos em experiências diversas em vidas passadas. Esses laços ainda ficaram no campo da possessividade, ficaram no campo da paixão, ficaram no campo de se eu perder você eu morro. E esses laços se tornaram muitas vezes obstáculos no processo espiritual de evolução. Aí vem como mãe e filho, para começar um processo que Emmanuel dá um nome bacana, que é de desvinculação. Eu vou transformando paixões pessoais, paixões dentro do campo sexo afetivo, e vou transformando ele para ligações filho-mãe dentro de um novo composto de amor. Então esse é um processo de desvinculação e isso nós vamos precisar do tempo. Isso é um processo de tempo. Logicamente que eu não estou falando aqui daqueles processos de grande afinidade que já estão no campo do amor, que já estão no campo da interação afetiva maior, que já compreende o processo dentro de um campo amoroso. Eu estou falando esse aqui, que ainda é obstáculo, que é dor, conforme foi a pergunta. Então esse aqui está num campo de desvinculação. Então com o tempo, esse processo vai transmutando da paixão afetiva, da paixão afetivo-sexual para a ligação mãe e filho e pouco a pouco vai se transformando para uma dimensão maior do amor consciencial dentro da consciência espiritual. Eu vou pegar uma pergunta aqui da Simone, porque teve muito texto, Simone, eu vou pedir licença para dar uma resumida nela e eu vou colocar mais ou menos nesse contexto. Ela conta nos relatos que ela teve da vida particular dela e dentro do contexto, um filho natimorto, o que ele representa dentro desse campo familiar e se esse processo ele pode entrar como um quadro obsessivo dentro da família ou como um quadro de culpa, igual você falou, com aquela consciência primária da criança, da próxima criança que for nascer, no caso, se ela existe também no próximo filho que vai vir depois dessa criança natimorta. Olha, a criança natimorta tem vários processos. Um dos processos mais comuns foram aqueles que desprezaram a vida, seja pelo campo do suicídio ou foi pelo campo da inércia,
e que agora, quando vão voltar à vida, não conseguem plasmar o corpo, não conseguem dar continuidade ao processo de densificação para a entrada nesse mundo. E passam por provas. André Luiz, inclusive, faz um estudo desse no livro Entre a Terra e o Céu, que ele pega o caso de Zulmira, e pega o caso de Zulmira e mostra, né, o filhinho vindo, morrendo, depois voltando, morrendo de novo. E ele era um ex-suicida que havia suicidado com veneno, né? Então, a maioria dos casos podem estar nesse processo. Vai repercutir, porque a consciência arcaica vai falar, por que eu nasci e ele não? Então vai repercutir, porque a consciência é daquela justiça primária. Ora, então o que nós temos que fazer? O Bert Hellinger tem uma frase maravilhosa. Olha, você foi, eu fico, e eu vou honrar você fazendo o melhor na minha vida. Então essa é a frase, essa, vamos dizer assim, o movimento de cura, a frase de cura. Eu aceito que você vá, reconheço que você foi, que eu fiquei, mas eu vou trabalhar para honrar você e fazer da minha vida o melhor, incluindo você. E não vou deixar de reconhecer o natimorto, não. Vou reconhecer, faz parte da nossa família. Não é história que eu vou esconder, que eu vou guardar, que ninguém vai saber. Não, ele será reconhecido. Por quê? Porque ele é reconhecido, e a gente sabe que ele veio e é um espírito, que é uma consciência ligada a nós, ele pode voltar. No momento que reconhece, todo mundo abraça esse campo, reconhecendo ele, que ele esteve conosco por 9 meses, por 6 meses, por 4 meses, por 3 meses, mas esteve conosco. E já esteve conosco em determinado momento. Pode voltar, ser um dos filhos que já reencarnou depois, ou pode estar conosco no processo de aclimatação, de repreparação para um nascimento posterior. Então ele deve ser incluído, e a gente que ficou, honrá-lo pelo trabalho no campo do bem. A Ana Carolina pergunta: se um membro da família consegue avançar do orgulho ao altruísmo, todo o campo familiar também avança, considerando as próximas gerações? Pode haver um membro que já alcançou o altruísmo e as outras estarem presos no orgulho? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Tanto é verdade que eu mostrei lá o campo da consciência, lembra? Vamos lá voltar? Vamos ver se eu acho aqui, ó. Vamos lá? Vamos ver onde é que está aqui. Ó, vamos lá? Opa. Ó, tá aí, ó. Olha lá, vamos pegar essa figura aqui, ó. Não só alcançou o campo do altruísmo, como o amor no sentido mais amplo. Pega essa figura aqui e pega esse aqui, ó. Tá lá o atrasadão, ó, o evoluído ainda no campo da força. Olha lá o ser que está lá em cima, ó. Então, lógico. E esse ser aqui que está puxando a família toda, ó. Aquilo que nós mostramos aqui, né? Que nós mostramos naquela figura de desdobramento, né? Então, onde é que está ela? Tá aqui, ó. Cadê? Aí, ó. Aquele ser lá que pode estar puxando a família inteira. É ele que está muitas vezes influenciando todo o campo. Então já está num campo de auto-altruísmo, enquanto nós ainda estamos lá amarrados nos precipícios e nos abismos do orgulho. Pegando aqui, aí a gente tem duas perguntas que estão relacionadas principalmente às nossas aulas passadas. Eu vou trazer a primeira, a Jane perguntando se é possível a gente cruzar com uma alma gêmea e não reconhecer ela, se é possível ter mais de uma alma gêmea. Você entendeu lá que a alma gêmea é a alma mais complementar à sua. Por isso que eu dei o exemplo lá, 1.1, 1.2, ou seja, 1.1, 1.11, para poder mostrar que é a alma mais próxima tua. Você é 1.1, ela é 1.11, ou seja, é a alma mais próxima, mais complementar à sua. Certo? Agora, as outras almas são as almas afins, as almas irmãs, né? Que vão se desdobrando. Mas a alma gêmea é a alma complementar, a alma mais próxima da tua. Agora, quando você encontra, você não tem jeito não. Já está ali o amor pronto, né? Ele surge. Muitas vezes encontra em campos de prova, né? Para poder aperfeiçoar, mas se encontrar, reconhece. Beleza. A Ana pergunta, agora em referente à nossa aula de queda, até que ponto podemos cair se a lei da evolução nos remete para frente? Olha só, a queda
Lembra bem, a queda, o processo involutivo, nós podemos cair em qualquer ponto. No processo evolutivo, como a gente evolui? Subimos 3 degraus e descemos 2, então ele é sempre progressivo. Por isso que você vai pegar lá no livro de Espírito, lá, a encarnação é sempre progressiva. Então olha bem, eu subo 1, 2, 3, como eu mostrei no curso de trajetória, né? 1, 2, 3 e desço 2. Então a cada 5 movimentos eu ganho 1. Mas vamos supor que você teve uma queda. Você teve uma queda porque você suicidou, você teve uma queda reencarnatória no campo moral. Aí você, em vez de subir 1, 2, 3, você subiu 1, 2, 3 e desceu 3. Ou desceu 4. Então no próximo passo você vai fazer um esforço gigantesco. Porque agora você não vai ter de subir 1, 2, 3, não. Você vai subir 1, 2, 3, 4, 5 e descer 1, 2 ou descer 1, 2, 3. Mas sempre é assim. Você comete um erro, você vai em busca de uma força gigantesca de transformação. É o caso que aconteceu, por exemplo, com Judas. Vai lá, faz o suicídio com Cristo. Quando vem aqui como Joana d'Arc, ela busca já a redenção. Por quê? Você fala assim, não, e os outros apóstolos? Muitos outros apóstolos ficaram na retaguarda e tiveram quedas maiores depois. Mas ele não, ele avançou. Por quê? Porque aquilo que levou ele 1, 2, 3, ele fez 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6 ou 7, ele recuperou numa vida, num andar gigantesco. E você vê isso, por exemplo, na vida de Paulo, né? Quer dizer, Paulo fez em 20 e poucos anos um trabalho extraordinário de transformação. Você imagina, se ele continua naquele caminho, ele ia ter uma reencarnação de queda. E, no entanto, ele pega aquela força toda e transforma em 20 e poucos anos. Aquilo que Emmanuel fala, né? Entre Jesus e Paulo tinha um abismo e ele soube transpor. Então é sempre progressiva. Por isso que você vai ter queda, mas na soma vai ser progressiva. No processo evolutivo. E para a gente encerrar a parte das perguntas, a Marta coloca aqui para a gente: um déspota ou um ditador autoritário em agindo sempre para impor a sua vontade, ele está evoluindo de qualquer jeito? Olha só, nós temos de lembrar que todos nós voltamos aos campos que nós erramos. Pode levar milênios, mas eu volto ao mesmo campo. Então vamos supor que eu fui um grande rei, ou eu fui um grande dono de feudo e coordenei milhares e milhares de pessoas e cometi enganos imensos. Aí passei lá, expiação, reparação. Aí a vida vem e fala, agora você vai regenerar. Vou te devolver com o mesmo grupo de pessoas que vão estar num determinado país e você vai assumir lá a presidência. Ora, ele vem. O que tem dentro do ser? Nós já vimos. Se eu estou mesmo o cara que está na retidão, ele tem o que dentro dele? Ele tem o astuto, ele tem a força, ele tem o primitivo e tem as raízes. Se na hora que eu começo aqui de novo, vem toda a volúpia de poder, vem todo o processo ditatorial, eu vou cair e bater a cara no muro da lei de novo. E lá vou eu. 1 século, 2 séculos, 3 séculos, espiando de novo, reparando de novo, para quando chegar de novo na regeneração, a vida fala, vem cá, agora eu vou te colocar aqui nesse planeta, que você caiu até de planeta, você vai assumir de novo a direção, olhe lá. Então se você vê um caso semelhante desse, né, você vê que pelo Chico, pela revelação de Emmanuel, né, Alexandre o Grande, Júlio César e Napoleão Bonaparte são o mesmo espírito. Olha lá, pega Napoleão e pega aqui Alexandre. Olha, o mesmo espírito. Lógico que tem outras encarnações aqui também, mas vamos pegar aqui, essas 3. Cometeram os mesmos tipos de erro, não soube dar limite ao campo imperialista. Foi além e perdeu muitas das possibilidades que tinha. Então, todos nós voltamos no mesmo caminho. Aquele que está no caminho político, vai estar no caminho político. Lembra? É a estrada. Aquele que está no caminho do guerreiro, no caminho do guerreiro. Aquele que está... Cada um de nós tem uma estrada. Só que a gente vai e volta nela, vai e volta nela. Se a gente está voltando, agarra com a mesma força e bate no muro da lei, lá vamos nós recomeçar tudo de novo. E até que tudo seja levado à perfeição.
Beleza, pessoal. Então, agora as participações. As primeiras a gente acabou perdendo porque ficou no vídeo passado e o YouTube cancelou todas. Então, conseguimos salvar algumas antes, né? Porque a gente já tinha anotado. Então, a Jane mandando boa noite, falando que o bate-papo com o Maurício é um mergulho muito bom no eu, reflexão, estudos, puxões de orelha na veia, até lazer. Bom demais. A Regina com o Jorge Damos dando um beijo, boa noite pra gente também. Gente, beijo, Regina. Hoje foi duro, né, gente? Imagina, tanta coisa, né? Hoje caiu o canal do YouTube. Ah, pelo amor de Deus. A Ana dando boa noite também pra gente. A Ana Guiar tirando um tempinho aqui no serviço pra ver a aula. Um beijo. A Marianela também dando um beijo, mandando um beijo pra todo mundo. Igualmente. A Leda fazendo uma comparação, falando que nos momentos de oração que temos feito em conjunto e à distância, ela tem inserido esses elementos, incluindo também os antepassados. Isso. Falando pro pessoal também, na hora que for fazer a oração... Reconhecer os antepassados, isso é muito importante. É muito importante pra gente. O José dando boa noite, uma busca de síntese extraordinária, gratidão. A Silene também. O André faz uma piada aqui que diz que o YouTube voltou porque ficou sabendo que hoje era dia de papo com o Maurício. É ruim, hein? É mole, hein? E por isso que tava na hora. Tá. Pessoal, então lembrando, quando se for indicar, lembra, vai ter 2, depois a gente vai juntar essas aulas, mas demora um pouco, porque o YouTube tem que processar a aula agora à noite. E a gente vai juntar as 2 partes, uma aula só, mas as 2 estão lá, não perdeu nada não, tá bom? Então pessoal, foi só isso só. Desculpe os transtornos, né? Porque isso aí não foi devido a gente, né? Os problemas nossos aqui, nós conseguimos resolver. Então, foi além da gente, né? Mas, pelo menos valeu para a gente estudar já 2 leis, e aí não vão ter várias, né? Eu quero trazer pelo menos umas 10 leis. Então, nós já estudamos 2. Semana que vem nós vamos estudar a lei da ordem, consequentemente da hierarquia e da honra. E vamos estudar as outras leis, né? A lei do equilíbrio, uma série de coisas bacanas que tem aí e que a gente pode unir com todo esse conhecimento partindo do antissistema e do sistema, né? Quer dizer, dá para a gente fazer todo um processo. Eu quero agradecer a todos, porque a gente está no mesmo campo de consciência. É assim que a gente vai se juntando, né? Não estamos só no campo familiar e nem só do campo desencarnado, nós estamos no mesmo campo de consciência. Então é bom que a gente vai juntando e vai elaborando tudo isso. E as forças que estão no campo da nossa indução, nós vamos trabalhar nela, né? Que assim todo mundo vai modificando e daqui a pouco nós avançamos e graças a Deus saímos para outra dimensão. Muito obrigado a todos, um beijo querido e até o próximo bate-papo.